11 horas em ponto, é a temperatura na capital nesse momento, atualizando para você, ouvinte, que acompanha a Jovem Pan News pelo 107.1, temperatura é de 17 graus, sendo que a máxima prevista para essa quinta-feira é de 21. Então, seguimos, deixando aquele frio e a primeira onda de frio para trás. Agora, com chuva também, especialmente para o final de semana. Olha, 6 meses se passaram, desde que a nova gestão assumiu a Prefeitura de Curitiba. E entre os nomes, além do prefeito Eduardo Pimentel, o vice-prefeito Paulo Martins, que inclusive considera essa como a primeira função ocupada no executivo municipal. Nesse período, ele ganhou protagonismo na gestão e também projeção política, em âmbito estadual e federal, aparecendo recentemente em segundo lugar numa pesquisa eleitoral para o governo do estado em 2026. É um momento chave para a administração de Curitiba e também para os movimentos políticos do estado. Para falar sobre esses desafios de Curitiba, projetos da nossa cidade, cenário eleitoral, a gente recebe aqui no estúdio Paulo Martins, vice-prefeito de Curitiba. Paulo, prazer receber você aqui e poder conversar sobre Curitiba, estado, política e tantas questões que são pertinentes. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, o prazer é meu estar aqui novamente nesses estúdios, que eu já fiz parte da firma no passado até recente, Tava com saudade aqui de falar com vocês. Vamos conversar. Vamos lá. De que maneira 6 meses se passaram aí? Que avaliação você faz da gestão? Muita coisa, várias promessas de campanha sendo cumpridas, questão do radar, Vale Creche, muita coisa acontecendo. A suspensão da empresa, do lote 1, com consórcio, as empresas que vinham tocando o Inter 2, tem muita coisa acontecendo. Tocar uma cidade, está também na vice-prefeitura, frente de pastas, e isso é importante. Não é fácil, é um momento delicado, mas que exige postura e tomada de decisões. Não é fácil, a cidade envolve diversas coisas super complexas, as demandas são imediatas e você precisa ter respostas imediatas e aos compromissos que foram assumidos, que nos levaram a vencer a eleição e está hoje na responsabilidade de gerir a cidade. E o prefeito Eduardo Pimentel, acho que ele tem sido muito feliz no exercício da liderança dele. Tem sido uma liderança agregadora, que dá autonomia, que cobra no momento certo e que tem levado a sério o seu plano de governo, não tem tratado o plano de governo como uma peça publicitária que foi útil na campanha, não. Nós temos reuniões de cobrança, de prestação de contas baseadas no plano de governo, isso é sistêmico, e as coisas estão indo bem. Na minha secretaria, que sou secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, por exemplo, os itens de plano de governo, nós já vamos conseguir entregar eles totalmente cumpridos em julho. Agora, muito provavelmente no fim do mês já vai estar tudo ok, e aí a gente está inventando mais coisas para entregar, evidentemente, mas só para ilustrar o quanto o plano de governo é levado a sério pela gestão do prefeito Eduardo Pimentel. Então acho que a gestão da prefeitura está num ritmo bom. Ela está efervescente, com todo mundo ainda muito estimulado para fazer as entregas e manter Curitiba no padrão que ela sempre esteve e até elevá-la. É claro que você tem desafios estruturantes que vão surgindo e as decisões acabam sendo complexas e tem processos sobre isso. Você vai estruturar uma parceria público-privada, não é do dia para a noite. Você demanda estudos, você vai assumir compromissos que vão durar 2, 3 décadas, Então tem que se aprofundar bastante. Por muita energia nisso, é cansativo, porque, sobretudo, a gente tem ansiedade de entregar os resultados e muita vontade de fazer, mas as coisas também têm o seu tempo. De qualquer forma, está sendo uma experiência muito legal e eu sou muito grato ao caminho que a vida me pôs. Olha, quem também está aqui comigo no estúdio e participa dessa entrevista é minha colega, também jornalista, Manuela Niklevics. Manu, bom dia, bem-vinda. Bom dia, João, para você, para todo mundo que nos acompanha. Bom dia, Paulo, bem-vindo aí mais uma vez à Jovem Pan News. Paulo, para a gente falar um pouquinho mais das coisas práticas, Você falou justamente da secretaria que está à frente, além da vice-prefeitura. O que já foi tirado do papel na sua secretaria e quais são essas coisas que vocês estão inventando? Quais são as metas que vêm ainda pela frente? Para a gente também já acompanhar, claro que a gente quer
tá a par de tudo. Sim, sobretudo na questão de qualificação e emprego, a gente já fez bastante coisa, né? As agências do Cine, por exemplo, Sistema Nacional de Emprego, elas ficam sob a nossa responsabilidade. Nós detectamos que havia ali uma certa crise de credibilidade do Cine junto às pessoas que procuram emprego. Elas não pensavam ir ao Cine quando estavam com essa necessidade. Que tem nas ruas da cidadania. Que tem nas ruas da cidadania. Então nós fizemos uma reestruturação, inclusive visual e também como ferramentas, como por exemplo a criação das unidades do Cine Móvel, né, com equipes treinadas, onde a gente leva o Cine às grandes concentrações de pessoas. Não é mais o Cine parado lá na rua da cidadania esperando que alguém que precise de emprego vá lá. Não, a gente está fazendo o Cine a ser visto e entendido como uma porta de entrada para o mundo do emprego, né, e também da qualificação, pois paralelamente a isso já implementamos o Vale Qualificação, que é um voucher onde a pessoa vai até o Cine, ela pode escolher um curso que vai estar disponível, ou se o curso não estiver disponível, a gente provoca o ecossistema de qualificação para que crie o curso para ele e a gente paga o curso para que essa pessoa seja qualificada conforme o talento dela. Porque o modelo anterior, ele era fixo, né? O poder público contratava uma turma de curso de corte e costura, e é o que tem disponível, vai lá e faz. Ah, mas a minha vocação é outra, eu quero fazer outra coisa. Não, tem que ser esse. Não, a gente mudou isso. Agora é praticamente um sistema on demand, né? Onde a pessoa vai lá, diz o que ela quer, o mercado também diz o que ele precisa e a gente provoca as pessoas, olha, tem vaga... Onde que vai dar o match? Onde vai dar o match. Eu tenho usado inclusive essa expressão, né? A nossa função é fazer o match, quem precisa empregar e quem precisa do trabalho. E estava havendo falha nisso aí. Por isso que havia muitas vagas abertas, né? Junto a isso, fizemos também as ações da Blitz do emprego, que eu inclusive fui junto, abordando as pessoas na rua. É um sistema proativo, junto com parceiros de qualificação também, como a Gerar, por exemplo, o Sebrae, o CIEE, abordando as pessoas nas ruas, inclusive as pessoas em situação de rua, para dizer, ei, tem saída para você, temos vagas, se você está desqualificado, tem curso aqui para você também. E os resultados foram muito bons, além da semana da empregabilidade que nós fizemos as Blitz, não vou chamar de Blitz, mas ações proativas também nos 22 terminais da cidade, com equipes nossas e também das empresas parceiras, abordando as pessoas na fila do ônibus. Precisa de emprego? Conhece alguém que precisa de emprego? Temos um emprego aqui já encaminhando para entrevista. E o resultado, Paulinho? Excelente. No mês de maio, somente nas ações do mês de maio, por exemplo, nós tivemos 5.000 pessoas empregadas. Entre o emprego regular e também estágios, que é super importante, que é a porta de entrada do jovem para o mercado de trabalho. Nós vamos fechar todos os números do semestre para fazer a apresentação na reunião do secretariado na terça-feira. Mas eu tenho fechado, por exemplo, esse mês de maio com 5.000 vagas preenchidas. Isso é muito bom, tá? É um número muito bom, porque havia vagas ociosas que não conseguiam. Na comparação, a gente tem um dado assim de anterior para a gente ter a comparação de quanto que isso cresceu? Olha, havia antes de tudo isso cerca de 7.000 vagas abertas e que não eram preenchidas. Então só em um mês a gente conseguiu 5.000. E o que é legal, as vagas não é que elas se esgotaram, estão se esgotando porque a gente está fazendo essas ações. As empresas estão confiando no nosso trabalho e estão nos procurando para comunicar a vaga que ele está abrindo. Porque tem isso também. Nem todas as vagas abertas na cidade, elas são comunicadas ao Cine. O cara abre a vaga lá e tal. Então, a gente está conquistando uma credibilidade, uma confiança e elas estão vindo mais. Então, a gente emprega, mas as vagas crescem, né? E até o que é importante, que o empresário que quer fazer uma expansão no negócio, por exemplo, ele confia de que ele vai poder planejar a sua expansão, porque vai ter gente para ele contratar, porque isso é um problema também. Você vai abrir um novo supermercado, tá? Mas quem que eu coloco lá? Você tem que ter, né? Então o mercado está entendendo que a prefeitura está sendo eficiente e é uma parceira para buscar ajudá-lo
na expansão ou na abertura e na inovação dos seus negócios. Bom, isso do que já foi feito, e o que vocês estão inventando aí, Paulinho, para os próximos 6 meses, ainda já que você comentou que até final de junho ou julho, muitas metas cumpridas, e o que mais é possível fazer e entregar? Tem bastante coisa, né? Em setembro a gente vai realizar o mês do empreendedor, que é com parceria com o Sebrae e outros parceiros também, onde nós teremos aí uma oferta de orientação, qualificação e também oportunidade de crédito para os empreendedores. Quando a gente fala em empreendedor, são vários níveis envolvidos aí. Estou falando desde o cara que resolveu fazer um curso de barbearia e que ele é um MEI hoje, mas ele pode... Quase ninguém começa grande, todo mundo começa pequenininho. E a gente precisa dar essas orientações, inclusive mostrar para ele que, cara, é possível, sonhe, vá sonhar, né? Trazendo inclusive intercâmbio com cases, tudo isso que a gente quer fazer, né? Isso está sendo planejado, boa parte executado, mas acho que vocês vão gostar do resultado lá. Há também parceria que a gente fez com o próprio Sebrae. O Sebrae está sendo um parceiro muito legal, porque eles têm uma capilaridade muito grande, têm know-how e estão acreditando na gente, porque também é uma construção de relação de confiança, né? E as ações nossas e as ações do Sebrae estão remando para a mesma direção. Isso vai dar um resultado. Porque quando você tem forças dispersas para várias direções, às vezes o barco não sai do lugar. Imagina, né? A analogia dos remos, ela é uma verdade. Cada um rema numa sincronia, né? O barco não vai andar. Então isso está sendo muito bom. O Sebrae, inclusive, está sendo... nós contratamos eles para o estudo, para fazer um choque de desburocratização. Tá? E também agora nós vamos contratar uma empresa que vai nos ajudar a fazer o planejamento de desenvolvimento econômico de longo prazo para a cidade, coisa que nunca houve. Sempre foi muito orgânico e é preciso ter os nortes estabelecidos. Esse aspecto de desburocratização, por exemplo, abertura de empresas, tempo menor, de conseguir fazer isso, tendo apoio, esse auxílio, isso já anda? Isso já vai muito bem, tá? Curitiba hoje você consegue abrir uma empresa em 2 horas. Isso é excelente. As ferramentas tecnológicas também ajudam bastante, né? Na integração de sistemas, sobreposição de documentação, que havia muito. Mas sempre é possível aprimorar, porque não é só você abrir empresa. Tudo bem, eu abri uma empresa de construção em 2 horas. E para eu construir? Quanto tempo demora um alvará, licenças e tal? Então a gente tem conversas já bastante avançadas com empresas grandes, como por exemplo a Samsung e outras, para aplicação de inteligência artificial nesses processos, leitura de documentos, o que vai acelerar a análise de processos internos brutalmente. Você não pode deixar alguém que quer investir, gerar emprego, pagar imposto, esperar 2 anos para a prefeitura dizer assim, ok, você pode. Isso para mim é inadmissível. Então, claro que tem que ter organização, tem ordem, tem que ter rigor, mas nós temos hoje ferramentas tecnológicas que nos auxiliam. Então, nós temos que estar aberto a elas e trazer para dentro. Paulo, para a gente mudar um pouco de assunto, falar também de alguns problemas em outras áreas que existem na prefeitura, né? Claro que muitas coisas caminham bem, como você falou aí, muitas entregas e até promessas de campanha já foram tiradas do papel. O João falou a questão dos radares, que é bastante cara para nossa audiência. Os radares foram sinalizados. Para mim também. Ainda há uma discussão de se existem muitos radares ou não em Curitiba, mas a sinalização, de fato, ela já ajuda muito o dia a dia de quem está rodando de carro. O Vale Creche também já saiu do papel, já surgiram aí mais vagas, mas um ponto muito sensível que vem gestão, sai gestão aqui na cidade de Curitiba, e é uma questão até nacional, né? É as filas nos postos de saúde para consultas especializadas. A gente tem relatos diariamente aqui no Grupo RIC de pessoas que estão há 8 meses esperando uma consulta. Tem como a gente resolver esse problema? Tem algo sendo estudado aí para isso? Porque era uma promessa de campanha, a gente sabe da dificuldade de tirar do papel, mas como que vocês estão tratando disso? Sim, tem como fazer. Chegou o Terríbulos aqui, eu tomei um susto. Nós temos que buscar como fazer. O SUS, ele é um desafio permanente, né? Porque o SUS ele tem um paradoxo. Quanto mais ele melhora, mais caro ele fica porque ele ganha clientes, né?
Se o SUS vai melhorando, cara, para que eu vou pagar a Unimed? Eu volto para o SUS, exatamente. Então, ele tem esse paradoxo, porque foi uma opção que o país fez lá ainda depois da Constituição, com tudo que a saúde é um direito direito de todos e dever do Estado, né, com a definição da Organização Mundial de Saúde, que a saúde é um direito, então um direito ela tem que estar disponível o tempo todo. Então, o SUS é isso, é uma estrutura pesada que ela tem que estar disponível o tempo inteiro para todo mundo. E ele tem esse paradoxo que eu já relatei. Agregar pessoas ao SUS, ele é um processo muito caro, como profissionais e tal. Você tem então que focar em ferramentas e modelos de gestão que se aprimorem, né? Como as organizações sociais de saúde, eu acho que é um bom modelo de terceirização que precisa ser aprimorado, porque nós já tivemos problemas em algumas, porque a gestão privada ela acaba sendo mais ágil na contratação, dispensa e adaptação do que a prefeitura fazer um concurso para contratar um profissional. Então essa é uma ferramenta que começa a ser aplicada, já há isso em Curitiba. Há planejado aumento na própria estrutura física, como o novo hospital e novas unidades. Mas eu aposto muito, apesar dessa não ser a minha área, mas eu aposto muito na utilização de ferramentas tecnológicas de otimização do que você já tem, porque há muito desperdício, e eu não falo da gestão, inclusive por parte do usuário nos serviços de saúde, tá? Eu não tenho dado de Curitiba, eu lembro de um dado de São Paulo, que foi levantado ainda na gestão Dória. Cerca de 60% das pessoas não buscavam o resultado dos exames, por exemplo. Isso onera, isso gera prejuízo, energia do sistema que podia estar sendo empregada em quem realmente precisa, estava sendo empregada em quem não estava necessariamente. Então são vários problemas. Eu acho que as ferramentas tecnológicas, inclusive eu já vi casos, né, de premiados, inclusive, de gestão de pacientes crônicos, por exemplo, que é aquele que demanda mais e que precisa de internação e que precisa de médicos e mais exames, com uso de inteligência artificial, que vai até ele vem até a unidade, desafogando a unidade, que é muito interessante. Eu vi fora e Curitiba já pratica. Tem um modelo em Curitiba, eu vi modelos até mais completos, que inclusive já encaminhei para que a secretária avaliasse, né, porque a minha função ali também é auxiliar. Olha, tem uma coisa aqui, vale, veja, né, mas todo esse trabalho está sendo feito, a prefeitura está muito aberta, mas isso em busca permanente. Eu entendo a complexidade, a gente fala muito aqui, né, não existe solução simples para problema complexo, e acho que é justamente isso. Mas para quem está na fila, tem alguma resposta, algo que vai ser tirado do papel para tentar facilitar isso? Estamos estudando uma parceria com a iniciativa privada para a gente tentar zerar a fila em alguma especialidade? Sim, inclusive a Secretaria do quem está na fila quer uma resposta agora, né? Tem o estudo da PPP, aliás, para fazer o Hospital do Bairro Novo, né? Que é um equipamento grande e que vem a auxiliar. A gente também, o sistema também depende dos próprios hospitais parceiros também se aprimorando, tá? Eu não venho aqui para vender sonho para ninguém, eu estou compartilhando aqui desafio e o diagnóstico da dificuldade, claro, né? Mas eu aposto muito mais nisso do que em aumentar o número de funcionários e tudo mais, porque ele fica muito caro. A lei de diretrizes orçamentárias, ela foi aprovada em primeira discussão com 22% do orçamento de investimento em saúde, ou seja, ele é pesado. Então eu acredito que o caminho é muito mais otimizar o que já tem para a gente poder agilizar e diluir essas coisas, com um agendamento sempre muito claro, com inclusive divulgação melhor do aplicativo de saúde da prefeitura, que ele seja melhor usado pelas pessoas, que às vezes não é só para consultar vacina, ali também dá para você agendar os seus consultas e serviços. Atendimento, né? Atendimento. Você que está nos acompanhando pela rádio, pelo YouTube, a gente está recebendo o vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins. Você pode participar mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp, o 41 98418 1071.
ou também através da nossa live no canal Jovem Pan News Paraná. Paulo, sobre um aspecto importante, falamos ali um pouquinho rapidamente sobre a questão da rescisão do contrato do Inter 2. E muita gente, muitos ouvintes à época falaram, lá vem uma nova linha verde. Qual a preocupação da Prefeitura para que, de fato, nessa nova gestão, isso não continue assombrando a administração municipal, porque ainda se leva 4 meses para fazer uma nova licitação e que efetivamente a população consiga ver o resultado ou a conclusão dessa obra que é importante para o desenvolvimento da cidade? A preocupação e a atenção da Prefeitura é total, até porque a gente tem que ver o que aconteceu com a linha verde como aprendizado. E eu acho que a ação da Prefeitura já conta com isso, né? Estava claro que a empresa não estava dando conta da obra no ritmo que era necessária. A Prefeitura fez a intervenção, utilizou um instrumento legal para que afastasse aquela empresa e assumiu a obra imediatamente. Né? A equipe própria dela que vai trabalhar, vai executar o trabalho, enquanto uma nova empresa não for habilitada para poder assumir. Diferente do que aconteceu na linha verde, que eram eram feitos por blocos, a licitação teve critérios que levaram empresas que não tinham capacidade técnica para assumir, aí a segunda também, depois a terceira entrou com ação e virou aquele imbróglio que todo mundo conhece. Não é o caso. Não é o caso desse da linha verde. Já é um processo que foi mais aprimorado. Se a empresa está fora, entra uma nova empresa num processo novo que vai acontecer, já com critérios, já inclusive de aprendizagem desse contrato que foi feito. Então eu não temo, porque a Prefeitura entendeu o problema e se adaptou, que vai acontecer com as linhas, com o Inter 2, o que aconteceu com a linha verde. Já não está acontecendo, a obra está andando. São divididos em lotes também, né? Foi um lote que teve a rescisão ali do contrato, e tem a previsão já de quando que isso começa a rodar de novo? Lógico que tem o prazo da burocracia, da licitação nova, mas já tem alguma previsão? Tem o prazo legal. Eu não consigo te dizer aqui de cabeça a data certa, porque eu não sei qual foi o dia do ato administrativo ali que fez. Mas são os prazos da lei de licitações, e não deve demorar aí 90 dias, acho que para já ter um edital, né? O edital já tem, né? Foi muito mais, Paulinho, um problema da empresa ou do consórcio, né? Que não tinha capacidade de execução, ou não sei se realização das obras, de volume e de não conseguir entregar conforme a necessidade, o andamento do cronograma. Isso. Se não faz, não entrega, não recebe. Bom, sem receber, a empresa não conseguia pagar os funcionários e fazer com que a obra andasse. Ficou nesse ciclo e, infelizmente, a Prefeitura não teve outra alternativa, a não ser que tenha tomado essa decisão. É exatamente isso. Resumindo, a empresa não conseguia cumprir aquilo para qual ela foi contratada. E a Prefeitura usou um instrumento e assumiu a obra. Isso que é importante, né? A Prefeitura planejou-se para fazer isso e está conseguindo suprir, não deixar parado, porque o prejuízo é enorme, né? É uma obra que atrasa, além do impacto da vizinhança, de quem está sofrendo ali diretamente com a execução da obra. Paulo Martins, vou pedir licença para a gente falar de política. Você bem conhece a audiência da Jovem Pan News e a gente não pode deixar você passar por aqui sem falar de planos para 2026. O seu nome vem sendo colocado em diferentes pesquisas para diferentes cargos que serão disputados também no ano que vem. Intenção ali de votos para governo do estado, para o Senado. Qual que é a sua intenção nesse momento, olhando ali para a campanha do ano que vem? Bom, a gente vem conversando aqui, você viu os desafios que Curitiba nos impõe. Então, o meu foco primeiro e a minha atenção e energia tem que estar no compromisso que a gente tem, senão as coisas perdem o sentido. Mas a eleição de 26 é um imperativo, ela está no calendário e a gente tem que falar dela. Eu fiquei feliz de ver os resultados nessas pesquisas, onde o meu nome tem aparecido bem, né, com 9, 10, 15... enfim, numa boa posição para disputar o governo do estado. Eu confesso que disputar o governo do estado nunca havia, não era um sonho, um objetivo meu, nunca trabalhei pensando nisso. A minha cabeça ela era muito focada no legislativo. Eu fui deputado, vinha praticamente da discussão de teses aí, do jornalismo e tudo, e disputei o Senado em 2022, eu era muito assim. Mas a vida vai levando por outros caminhos
Eu hoje sou vice-prefeito de Curitiba e estou gostando da experiência no executivo. Eu acho que o que eu aprendi no legislativo foi muito legal e tem ajudado muito na mobilização de forças do executivo para você poder entregar. Então eu começo a olhar com outros olhos a possibilidade de disputar. A chance real de uma renúncia do cargo na prefeitura de Curitiba para disputar um cargo no ano que vem. Não precisa renunciar, eu posso disputar. Sim, mas eu digo para uma campanha eventual. Veja, se eu disputo o governo do estado, vamos falar na condicional, eu não estou descumprindo o meu compromisso com Curitiba. Como governador, você pode continuar cumprindo os compromissos com Curitiba. Aliás, tem mais instrumentos ainda para cumprir. Tem com todo o estado, mas também um compromisso anteriormente. Então eu não vejo como conflitante. E aí tem os momentos pessoais também, né? Eu hoje sou pai de uma menina de 4 anos. Em outubro nasce a minha segunda, a Maria Sofia. Sou pai já da Maria Eduarda, as nossas Marias lá de casa. E você voltar para aquela rotina de Brasília, viagem fora o tempo inteiro, não ver a tua filha crescer. Depois que eu voltei para cá foi algo que eu fui perceber o que estava acontecendo, que enquanto eu estava girando no ritmo eu não percebia, né? Então é uma ideia que ganha mais peso. Então o que você enxerga de possibilidade na sua carreira política é governo do estado, não um cargo de legislativo lá no Congresso Nacional? Eu não vou descartar de forma nenhuma, porque você depende de composições, tem um xadrez complexo aí para ser jogado, e disputar o Senado novamente, deputado eu não vou disputar o Senado novamente pode ser, uma grande honra ser senador, e acho que é um desafio bem grande que o Senado precisa resolver em Brasília, que é o que eu queria na eleição de 22. Mas estou aberto também a disputar o governo do estado, inclusive estou sendo provocado por partidos, então, o que mostra que há ressonância, não só política, mas também social, porque em todo lugar que a gente vai, seja em eventos ou reuniões, as pessoas vêm perguntar: e aí, vai disputar o governo? Vai disputar o governo? Opa. Então, procurado por partidos para troca de partidos ou para alianças? Para troca e para alianças. E existe essa possibilidade de mudança de partido também nesse momento? Eu tenho que entender o que o PL pensa. O PL é poder formal, Valdemar Costa Neto, Fernando Jacobo. Eu tenho que conversar com eles, entender o que eles pensam. O PL vai ter candidatura, não vai ter candidatura, o que é? Eles vêm apontando para a candidatura de Felipe Barros ao Senado aqui no Paraná, né? Eles têm apontado para isso, mas é Senado. Ou vai usar para compor? Eu não sei o que eles pensam ainda. Conversei há alguns meses, eles gostaram da possibilidade do partido ter uma candidatura de governo, mas é preciso definir as coisas, porque você falar em governo de estado não pode ser aventura, tem que entrar organizado, tá? É sério isso, né? Tanto da mudança da tua vida pessoal, quanto do seu impacto você vai ter na vida das pessoas no xadrez lá. Não vou fazer brincadeira com isso. Então tem que ver se o partido está disposto para a gente conseguir começar a organizar um projeto. E se a minha decisão mais à frente, que não vai ser tomada agora, uma decisão como essa não pode ser precipitada, for disputar o governo do estado e o partido achar que não deve ser candidato, eu troco de partido. Com relação aos outros nomes ou outros partidos, o próprio governador Ratinho Júnior, né, já se manifestou publicamente várias vezes dizendo que é quase que uma obrigação reeleger um sucessor, ter um candidato próprio do PSD. Hoje, olhando para PSD muito forte, um aspecto muito desenhado aqui no Paraná, que leitura você faz dessa composição desse cenário já em âmbito mais estadual? O governador Ratinho Júnior é o grande eleitor do estado, pela gestão que ele fez, pelo seu carisma, pela construção política dele. Então ele tem um peso muito grande nessa eleição, e o governo vem bem, tem entregue coisas, tem boa avaliação. O Paraná vem num momento muito grande, muito bom. Então, quando ele fala em eleger um sucessor, ele pode estar falando do partido dele, mas ele pode estar falando também de alguém da mesma linha, política, ideológica, visão de Estado, que pode dar sequência a essa direção que o Paraná vem tomando. Ele tem tendência a apoiar alguém do PSD, que é o partido dele, normal.
normal que ele queira fazer isso. É mais uma candidatura minha. Não significa necessariamente uma ruptura com isso. Você precisa ter opções, né? Eu sempre fui um político mais posicionado, muito posicionado com o eleitor mais à direita, né? Hoje centro-direita e mais à direita, há uma demanda desse eleitor por uma candidatura posicionada. Isso é um fato. É só você checar, verificar redes sociais e falar com as pessoas. Então, não é um problema apresentar uma candidatura, sobretudo para esse eleitor, num projeto que eu acho que é extremamente viável. E se a gente se apresentar e vir a vencer a eleição, vamos dar sequência que o Ratinho vem fazendo. Sou amigo dele, gosto muito dele. Se ele decidir apoiar outra pessoa, tá tudo bem, é uma conjuntura política disso, né? E se a gente for, vai ter todos os méritos dele reconhecidos e a gente vai dar sequência no que é bom. E foi muito bom o governo dele, gosto muito. Paulo Martins, vice-prefeito de Curitiba, conversando com a gente aqui no Pan News Curitiba. Paulo, teve uma fala sua recentemente que acabou repercutindo ali nas redes sociais e até já vi que houve um pronunciamento da sua parte de que você foi mal interpretado, que você não estava falando de separatismo do Sul. Até queria aproveitar para que você explicasse tudo isso, porque teve um montão de gente criticando, um montão de gente falando que é isso aí, que tem que falar sobre essa separação do Sul. Então, para a gente entender realmente o que você entende sobre isso e o que foi aquela bagunça que aconteceu nas redes sociais por conta de uma fala aí. Foi no contexto do Jorginho Melo, que recentemente esteve aqui participando do Constru Sul e falou nesse sentido? Não foi nada disso, não. Aliás, desonestidade do portal que fez aquilo. Desonestidade intelectual deles. Eu não falei em separatismo nenhum. Houve um post no Twitter, eu comentei um post no Twitter, que foi o Alan dos Santos, o cara que é polêmico, está nos Estados Unidos, lá que o Alexandre de Moraes persegue. Que o Alan falou, e se começasse movimentos separatistas, será que resolveria alguma coisa? Ele fez uma questão lá. E eu comentei assim, vai acontecer, eu não sei quando. Por quê? Porque eu entendo que há tensões sociais, conforme eu até respondi ali, e você tem a reforma tributária que vai ser implementada, que ela acaba com a federação. Ela tira a capacidade do município de legislar, do estado de legislar sobre os seus tributos, concentra o dinheiro em Brasília e os municípios vão lá numa comissão pedir, devolve para mim o que é meu. É claro que vai haver descontentamento e num ambiente de descontentamento eu leio que podem surgir movimentos questionando isso. É um diagnóstico, não é uma bandeira minha. É evidente que eu estava fazendo uma leitura política sobre isso, né? Eu estou apontando um problema, deveriam dar mais poder à federação para evitar o problema, estou fazendo um alerta, né? Eles sabem disso, mas é que o pessoal quer lacrar, né? Esse pessoal não quer ouvir, ele só quer falar pro público deles lá, apitar pros cachorros, então tá bom. Tem cachorro que atende. E você acha que essa reforma, ela precisa ser revista imediatamente? Claro, fui contra essa reforma é uma bobagem. Você ia conversar, e era desesperador isso, você ia conversar com o setor produtivo, gente, olha o problema aqui. Mas o importante é que vai simplificar. Todos falavam, só isso. Bom, se é para simplificar, vamos meter uma alíquota de 70% aí, você só paga uma e tá tudo bem. Não, né? Tem que ver as consequências dela. E agora, quando todo mundo começa a fazer os cálculos aí, o meu setor, tá todo mundo reclamando. Notou? Vocês conseguiram ver alguém comemorar ultimamente? Olha, vai ficar bom pro meu setor. Não consigo ver. Não consigo. Só vê que nós vamos ter o maior IVA do mundo, que tal setor não dá, e para o poder público vai ser muito pior. Por exemplo, eu queria fazer uma política de incentivo fiscal para empresas de tecnologia se instalarem no centro da cidade, dando um ISS muito baixo, né, no centro histórico, fazer ali um grande distrito tecnológico. Em 2028 o ISS acaba. Você não pode mais legislar sobre isso. Perdi os instrumentos. Então você vai ter as cidades praticamente todas geridas da mesma forma, ignorando as suas particularidades, suas políticas, suas prioridades. Isso compromete também a atração de grandes empresas, no caso da Secretaria de Desenvolvimento, seja em esfera municipal ou estadual, né? Por exemplo, eu lembro a época, Paulinho Borhaus em Santa Catarina, que conseguiu trazer a fábrica da BMW ali para Araquari. É essa secretaria, a pasta, né, que identifica oportunidades para que de fato grandes empresas possam se instalar. Curitiba já tem, mas sempre tem espaço para mais
mais e não descartando esse nosso polo industrial. Isso também está em xeque a partir da reforma, Paulo? Sim, claro. Essa reforma ela partiu de conceitos distorcidos. Falava-se muito, é que no Brasil as pessoas começam a falar uma coisa e fica todo mundo repetindo sem pensar, um negócio impressionante. Falava-se, guerra fiscal, tem que acabar com a guerra fiscal. Que mané acabar com guerra fiscal? Que guerra fiscal? Onde você enxerga guerra fiscal, eu entendo como competição fiscal. Você tem um Estado que tem que ser melhor gerido, gastar menos para poder cobrar menos do seu cidadão e do seu empresário e assim gerar mais desenvolvimento. Isso é guerra fiscal? Agora, se o Ceará resolve rasgar dinheiro e o Paraná resolve ser eficiente, a gente tem que cobrar a mesma coisa que o Ceará? É isso que essa reforma está impondo. Houvesse essa reforma, o sistema que vai ser implantado em vigor nos anos 90, quando o Paraná começou a desenvolver o seu parque industrial, ainda especialmente no governo Lerner, nós não teríamos nada disso aqui. Porque cobraríamos o mesmo ICMS de São Paulo. Por que o cara ia se instalar no Paraná ao invés de São Paulo? Onde tinha mão de obra abundante, mercado maior e logística superior, com infraestrutura superior. Nós conseguimos ter um parque em desenvolvimento industrial porque oferecemos uma vantagem fiscal agressiva naqueles momentos, né? Além de outras coisas. Isso não vai poder mais ser ofertado. É trágico o que vai acontecer. Tá? Muito ruim. Eu tenho esperança que quando a realidade começar a bater a porta, os responsáveis comecem a reagir para fazer as adequações ou voltar, porque partisse da premissa que nós temos o pior sistema tributário do mundo, então qualquer coisa é melhor que isso. Estava errado, porque piorar sempre é possível. E a questão econômica, acho que é uma das principais questões hoje na gestão federal, e aí quero aproveitar para pedir uma leitura também política, você que já teve muito lá em Brasília, sobre o cenário nesse momento, olhando para a campanha de 2026. A popularidade da atual gestão vem caindo cada vez mais, justamente por conta dessa questão econômica, né? Não só dos tributos, mas, bom, não preciso nem citar, né, todos esses deslizes que vem acontecendo aí nos últimos meses, e o nome de Ratinho Júnior aparecendo como presidenciável. Como que você avalia isso e como que você avalia a campanha de 2026? Claro que a gente não pode falar que tá ganha, mas é muito difícil para a gestão do presidente Lula se reeleger, né? O presidente Lula, olha, eu acho que, assim, nunca vi um governo tão ruim quanto esse. É nível governo Sarney, assim. É péssimo, o governo não tem uma agenda positiva. Você pode conversar com petistas, assim, qual que é a agenda positiva do governo? Qual foi a marca desse governo? Não tem. Não há nada. A marca é só gastar e pior, você não vê o resultado do gasto, que muitas vezes um governo é gastão, mas ele promove alguma coisa com esse gasto, né? Você nota, olha, fizeram isso, aí vem alguém da responsabilidade, fizeram, mas também estouraram as contas. Nem isso a gente consegue ver, a gente só vê a conta estourada, porque a visão de mundo desse grupo do PT é do Estado central das coisas, gigantesco, era um grupo já envelhecido, e que muitos aproveitaram a oportunidade para fazer outras coisas e não política pública saudável. Isso é evidente. Basta ver os resultados das estatais. As estatais saem de lucros bilionários no governo Bolsonaro para prejuízos bilionários em 1-2 anos já. Então, é um governo que não tem nada a oferecer. Porém, não quer dizer que ele não venha a ter força política eleitoral. Eu não subestimo o PT. Nunca. Falava isso na época que o PT estava com todo mundo preso. Tem que lembrar que com o Lula preso, o PT em 2018 e o Bolsonaro, com toda aquela energia social que o elegeu, o PT colocou 46, 47 milhões de votos nas urnas. Tá? Foi para o segundo turno ainda. Hoje eles estão com a máquina. Sabem usar a máquina como ninguém. Não tem pudor em usar a máquina. Então, pensar que o PT não vai ter força e viabilidade eleitoral é um erro. Se a direita não se organizar para derrotar o Lula em 26, perde. E como que você avalia o nome perde. Do Ratinho e os nomes que estão aparecendo? O nome do Ratinho é um nome muito bom. O Ratinho tem entregas, tem experiência, está maduro para isso, com 8 anos de governo, com toda a experiência. Eu acho que ele está num momento pessoal excelente. Ele tem o que dizer, tem o que mostrar, consegue ser consumido por um público além do público da direita, então tem um potencial aí para ele crescer ainda mais, mas precisa costurar uma proximidade com forças que já existem. Precisa costurar com o Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro lançar um outro candidato contra ele, fica ruim.
né? Tem que ver o que o governador de São Paulo vai fazer, o Tarcísio. Se o Tarcísio decidir que é o candidato, o Ratinho pode até vir a compor com o Tarcísio, eu acho, que aí fica uma chapa muito legal. Mas o Tarcísio vai ser candidato brigando com o Bolsonaro? Não. Se o Bolsonaro insistir que é candidato até o final dos prazos, aí pode embaralhar ainda mais o cenário. O Tarcísio tem a perder, que ele tem que sair do governo de São Paulo em abril e ele pode ter uma reeleição. Então há muitas variáveis aí, tá? Resumindo, Ratinho é viável? É viável. O Lula é viável? É viável também. Se a direita não se organizar, o Lula ganha a eleição de novo. E vai ser uma tragédia para o país. O país não aguenta mais 4 anos com essa desgraça que é esse governo do PT. Falando um pouquinho, Paulo, sobre essa perspectiva da força do Norte e Nordeste, né? De que maneira entender a quantidade de votos lá tem decidido muita eleição e se essa leitura que a gente pode ter da força dos candidatos do Sul ou do Sudeste, se isso também chega a reverberar por lá. Depende do candidato, depende da linguagem, da pauta, sabe? Não dá para dizer que tem que ser um candidato nordestino, então não é bem assim que funciona. Outras venceram eleições sem necessariamente isso. É claro que no Nordeste você tem um eleitor que ele é mais dependente de programas governamentais do que o eleitor do Sul. Isso é um fato, de uma realidade, e também aí fatores culturais que levam uma parte das pessoas a também se acomodarem com isso. Então ele é mais sensível a um discurso governista, e isso dá uma força para quem está já no governo, que consegue proporcionar alguns benefícios, como essa irresponsabilidade populista do Lula, que quer que todo mundo dá isenção de tarifa de energia elétrica para milhões de pessoas, o que vai impactar em preço para quem paga, evidentemente, mas ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em alimentar esse tipo de eleitor, que é sensível a programas governamentais, que ele entende que é mais fácil de votar no PT. É preciso comunicar com essa gente. É preciso demonstrar para eles de que isso é uma armadilha. Uma boa parte já consegue entender isso. Note que em 22, a votação do Bolsonaro, ou seja, na direita no Nordeste, ela aumentou. Ela caiu no Sudeste. No Nordeste, a do PT ainda foi muito maior, mas a do Bolsonaro foi maior do que em 18. É porque o Bolsonaro era o governo da vez. Pode ser, mas houve ali uma conexão com um concorrente, um antipetismo. Então há coisas para trabalhar. Eu vejo dos candidatos postos, o Ratinho Júnior com um grande potencial de conseguir conversar com esse eleitor nordestino, porque você não dá para dissociar o Ratinho Júnior do Ratinho Pai. O Ratinho Pai é hoje o maior apresentador vivo, né, do Brasil, e que tem grande popularidade no Nordeste, e que sim, será uma ponte fantástica para esse eleitor enxergar o Ratinho Júnior como uma alternativa, né? Um ponto de conexão para pelo menos a avaliação. Então veja como é complexo e como tem muitas variantes aí. Mas dos candidatos postos, para falar com esse eleitor, eu vejo que o Ratinho é o mais forte. Paulo, último assunto aqui para a gente encerrar, até que lembra aqui a nossa audiência, fraudes no INSS. Quando o senhor estava no Congresso Nacional, foi relator, inclusive, de um projeto de lei que tinha como objetivo endurecer ali aquela revisão que acontecia por parte das associações para liberar os descontos, e acabou, por conta de articulações, abrindo mais brecha, porque espaçou mais o tempo que era necessário para essas revisões. O senhor considera que foi um erro isso? Claro que não justifica as fraudes, mas considera que foi um erro de uma discussão que aconteceu com a sua relatoria lá no Congresso? Não, de forma nenhuma. O texto legal que nós fizemos, ele modificou mais de 200 dispositivos da lei, e que enrijeceu muita coisa, inclusive esse ponto. Não havia controle nenhum, nós estabelecemos um controle. Eu queria que nem tivesse esses convênios com essas associações. Acabasse com isso e acabou, e pronto, ponto final. Mas não era possível, né? O próprio INSS era contra, porque diz que tinha associações sérias que faziam um trabalho e dava capilaridade a ele, né? E também que era inviável cobrar já a partir de um ano
a revisão, porque eles não tinham gente para checar o documento. Exato, aí aumentou o tempo e acabou jogando para frente por conta da pandemia, né? Exato, mas nós não tínhamos votos, você tem que lembrar o contexto. Foi início do governo Bolsonaro, essa MP foi editada em janeiro de 2019. Bolsonaro não tinha base nenhuma. E a MP ia perder a validade. Eu tinha mais de 200 pontos modificados na gestão do INSS, já vigorando que a MP tem validade da data da publicação. Já vale a lei ali. E que se a gente não costurasse um texto que fosse aprovado, isso ia cair, ia perder o texto inteiro. Era uma grande irresponsabilidade fazer isso. Então você tinha que lidar com a realidade da comissão que estava avaliando. E a realidade da comissão não impedia eu aprovar a revisão com 1 ano ou com 2 anos, ou mesmo terminar com os convênios. O relator, ele relata a vontade da comissão. Por isso que a comissão aprova o texto dele. Ele não inventa necessariamente. Propõe coisas, acata, tal, mas é tudo uma costura para viabilizar um texto. Então nós entendemos que, mesmo cedendo um tempo maior do que o que a gente imaginava ideal, valia muito a pena aprovar o texto, porque ele mudava muito mais coisas, né? Inclusive responsabilidade de gestores no sistema de previdência dos municípios, que eram fraudes generalizadas que havia, e as pessoas não tinham aposentadoria. O auxílio reclusão, também conhecido como Bolsa Bandido, nós modificamos isso, porque a pessoa com 1 mês de contribuição já era segurado. Já podia ser preso, quando era preso, os filhos receberem o benefício. Isso estabelecia uma parceria público-privada entre o PCC e o Comando Vermelho e o governo do Brasil, porque um membro deles era preso, eles corriam, faziam um depósito, e aí o governo tinha que indenizar a família, eles ficavam com uma parte. Nós mudamos nessa lei, colocamos que tinha que haver 2 anos de contribuição para poder ter o seguro. E só com isso, no primeiro ano, já caiu 50% o número de concessão de auxílio reclusão. Então você tem muitos pontos. A gente podia falar o dia inteiro sobre esse texto de lei, porque ele é muito extenso, tá? Mas não foi um erro da relatoria. Foi uma opção consciente dos partidos de esquerda e de centro que sabotaram o texto ideal. E a palavra é essa mesmo. Aí eu sei o que eu passei para aprovar esse texto lá, porque não tínhamos base no governo. Foi uma pena. Poderíamos ter, o governo veio ter base depois. Note que na mesma semana que a gente vota esse texto, o governo tinha sido derrotado na MP do COAF. Das medidas lá do Sérgio Moro e tudo mais. E eu não queria perder o texto. Eu tinha que aprovar porque ele valia mais. Calculava-se ali um impacto de 200 bilhões. Imediatamente, era cerca de 30% da reforma da Previdência que viria a ser aprovada em seguida. Se cai aquele texto, caía a reforma da Previdência. Então tem um monte de nuances aí que não se fala. E o principal, Manu, nesse ponto aí da parceria com as associações, você pode colocar, isso não se aborda, você pode colocar a exigência de apresentar as autorizações toda semana. Se não tiver quem verifique, não muda nada. Você está apenas dando, sabia-se disso, você está tentando dar mais trabalho para quem quer praticar fraude. Ele tem que se organizar melhor. Mas o controle sobre a fraude está dentro do INSS. É o INSS que tem que verificar as assinaturas. Senão o cara vai lá e apresenta toda semana, todo mês, ou todo ano, ou cada 3 anos, não importa quanto, um documento falsificado e está tudo ok. Há uma quadrilha dentro do INSS. É esse que é o ponto. A discussão toda está sobre no Congresso, a lei que mudou e tal. E o cara que checa os documentos dentro do INSS, como é que é o nome dele? Em que diretoria está? Quem é que colocou ele lá? Ninguém está falando isso. É esse que é o ponto aqui. A lei é inócua se esse cara não fizer o trabalho dele. E ele não fez. Não, independente de qual que é o texto, nada justifica, né? A fraude que aconteceu. Claro. Isso que a gente está falando. Independente do que tivesse ali no texto. Mas é que abre a brecha. Daí se você parte do pressuposto que não dá para colocar regra porque eles não vão conseguir cumprir, aí também nunca vai funcionar, né? Então a regra fica inócua, mas ela tem que ser viável. E o INSS não cumpriu nem com 1, nem com 3, nem com 2 e não cumpria nada. Nem precisava da regra se ele estivesse fazendo o que tinha que fazer antes. Nem precisava da regra. Era só checar. Tem que checar a autorização se ela é real. Como é que isso foi detectado? Porque um dos pontos que causava desequilíbrio no INSS era o índice de judicialização. Aí tá, peraí, as pessoas estão entrando na justiça por quê? Tinha vários casos. E aí pessoas que diziam que não reconheciam a sua assinatura nessa autorização eram grandes.
apareceu com destaque. Opa, temos um problema aqui. Então foi tentado mudar para... Primeiro, não se falava necessariamente em fraude, Manu. Falava-se em reduzir a judicialização, tá? Não se tinha dimensão do problema que veio a ser. Inclusive o número de concessões de benefícios, de descontos, via esses convênios, ele explodiu depois do governo Lula, inclusive. Ele já havia antes, desde os anos 90 que tem, tá? Não é de 2019, mas ele explode depois, ou seja, com essas associações que eram sempre representadas por parlamentares da esquerda. Paulinho, deixa eu te ouvir com relação à anistia. E 8 de janeiro, a gente tem observado os ânimos cada vez mais acirrados, enfim, está muito polarizado em perspectiva. De que maneira você acredita que esse assunto pode se dar por resolvido ou não? Difícil esse assunto se dar por resolvido. Nós temos problemas aí com o protagonismo do judiciário. Está errado esse protagonismo do judiciário, que está avocando a ele, do judiciário não, do Supremo Tribunal Federal, né? E que tem concentrado aí poderes cada vez maiores e que tem cometido abusos. Na minha leitura, há abusos gritantes, há ilegalidades gritantes nesses processos, inclusive até o foro. Advogados que questionam isso, advogados renomados começam a questionar, porque num primeiro momento fica todo mundo com medo, será que é isso? Então, mas o monstro vai crescendo de um jeito que daqui a pouco não escapa ninguém. Então eu acho muito importante que os juristas que têm relevância comecem a se manifestar. Nós estamos falando de Ives Gandra, de vários outros que já têm colocado assim. E você não tem como pacificar um assunto quando a percepção que há sobre ele é de que há injustiça, que há má aplicação da lei, que a lei ela vale para um e não vale para outro. O judiciário, o Supremo Tribunal Federal precisa voltar para o lugar dele, precisa ser uma corte constitucional, ele deixou de ser. Aí você vai deslegitimando a justiça perante as pessoas. Como explicar que o mesmo tribunal que devolve bens para um traficante, que concede habeas corpus para um traficante, coloca uma mãe de família, a mãe de 2 filhos, por 14 anos de prisão, porque ela pintou uma estátua lá com batom. Ela estava tentando dar um golpe de Estado, armada com batom. Isso é risível. Do ponto de vista de você fazer comparações históricas com movimentos de tomada de poder, dizer que invadir um prédio público é tomada de poder, então o MST é golpista há muito tempo. Eu estava em Brasília quando eles invadiram os prédios em 2017, incendiaram o ministério, ninguém falou em golpe, porque era claro que era um vandalismo. O golpe de Estado é algo muito mais complexo, que implica em sim uma organização, um dispositivo militar, um dispositivo de força para sustentá-lo, porque tem que ser sustentado. Você tem que fazer as pessoas obedecerem às suas ordens depois que você está no poder. Ou alguém aqui acha que você entra ali no Palácio Iguaçu, domingo, invade ali, senta na cadeira do governador, vai começar a escrever ordem e todo mundo vai obedecer, porque você tomou o prédio. Isso é ridículo. Isso é pueril. Claro que não é, né? Mas interpretou-se assim porque deu essa leitura política, a leitura política predominante da corte, aliada a uma boa parte da imprensa, e que contaminou a sociedade. Cara, enquanto o debate não voltar a ser racional, essa tensão não se resolve, tá? Não se resolve. Vamos fazer acordo e tal. Pera, não basta acordo. Não basta só lei, todo mundo, cada um tem que voltar para sua caixinha. Os ministros não podem fazer política como estão fazendo. Discussão da comissão do voto impresso, eu era presidente. O Barroso foi lá articular para trocar membros da comissão. Que isso? E todo mundo, não, tá normal e tal. É óbvio que isso não vai funcionar. A chance disso funcionar é zero. É nenhuma. Não importa qual que é o sistema eleitoral. O que importa é que as pessoas têm que confiar nele, confiar no resultado. Se está havendo uma desconfiança considerável, vamos ouvir essas pessoas, vamos ver se não tem algo aqui, a gente tem que sanar, tem que ser confiável. Esse é o ponto.
sabe? E negou-se a discutir isso. Não, se é esse lado que está discutindo isso, então deve ser golpe. Então vamos sufocar. Cara, você vai machucando a sociedade, vai estressando o tecido social cada vez mais. Ele está bem esgarçado. As coisas não estão boas no Brasil. É difícil hoje você conseguir conversar com quem pensa diferente de você e as pessoas estão dispostas a te ouvir. É isso. Paulo Martins, vice-prefeito de Curitiba, conversando com a gente aqui na Jovem Pan News. Obrigada pela atenção com a nossa audiência, Paulo. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar com vocês. E eu tava com saudade, assim, dos microfones. Você viu que eu fui me empolgando, né? Foi pegando no tranco aqui e tal. Mas eu não vou me oferecer para ficar o dia inteiro com vocês, não, porque eu tenho outros compromissos aí, mas seria divertido. Obrigado, viu? Até a próxima. Tá aí, vice-prefeito de Curitiba, Paulo Martins, também secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, conversando conosco aqui no Pan News. Agradecendo a você, ouvinte, que nos acompanhou no ar desde as 10 horas da manhã. Lembrando que amanhã estamos de volta no mesmo horário. É a última sexta-feira do mês. Grupo RIC, jornalismo de resultados.